Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Santo Antônio do Monte hoje para estar conversando um pouquinho mais com os agraciados da 4ª edição da premiação aqui na cidade. E é sempre isso, sabe, Gustavo? Eu gosto de falar que a gente precisa usar a internet a nosso favor na divulgação daquilo que você está fazendo, porque a psicologia é para todos. Porém, ainda existem os paradigmas de que eu cuido de tudo primeiro, para depois eu cuidar da minha saúde mental. E para aquela pessoa que ainda se vê nesse lugar de não querer, de não estar lá na terapia, a minha intuição de estar no Instagram, de estar na rede social, é exatamente essa. É já tocar você, já te direcionar para um amadurecimento de um dia você estar presencial numa terapia. Então, seria ignorância da nossa parte achar que todo mundo aparece no Instagram despretensiosamente. Não é. A gente aparece para um público-alvo de pessoas que um dia vai ser um público da psicologia, né? E o que a gente quer com isso? Já orientar antes mesmo dele estar lá. O trabalho social nosso é exatamente isso, né? Nós estamos aqui hoje já é para quê? Para divulgar o destaque digital, para divulgar a psicologia, para quê? Para que um dia aquela pessoa que esteja trabalhando pense, gente, o destaque digital é do foco que eu quero. Eu quero um dia estar lá. Então, como que eu vou começar a minha divulgação para estar lá? Eu comecei agora, né? Divulgando, aparecendo, quebrando meu paradigma de timidez, de não dar conta de entrar. A psicologia é a mesma coisa, né? Quando eu posto alguma coisa ali, eu já quero direcionar aquela pessoa a quê? A buscar essa ajuda mental, né? A se curar das crenças que limitam, porque a gente tem muitas crenças que nos limitam. E há pessoas perto da gente que às vezes também está passando por uma dificuldade e é através daquele vídeo que a gente vai saber, né? Como lidar com uma pessoa que tem o transtorno de borderline. Como lidar com uma criança que às vezes é atípica. Como lidar com uma mãe que às vezes é atípica e está passando por alguma dificuldade. Como que eu posso ajudar? Às vezes eu falo que quando a ausência de palavras, o silêncio é a melhor palavra. Às vezes é só estar ali, é compreender a situação e estar ali, né? E eu tenho muita honra em dizer que a psicologia entrou na minha vida, né, há 13 anos atrás. Né? Há 13 anos atrás a Patrícia estava formando como psicóloga. E quando eu entrei na faculdade, a primeira semana de aula, um professor meu colocou lá, no quadro, quem sou eu? Aí eu pensei e falei assim, gente, mas eu não sei essa resposta. Como que eu vou poder ajudar alguém se eu não sei essa resposta de quem sou eu? Aquilo ali no primeiro momento mexeu comigo, eu pensei assim, será que eu estou no curso certo? Até quando eu entendi que essa sempre foi uma pergunta e sempre será uma pergunta do qual a gente vai fazer sempre. Né? Quem sou eu? Porque a gente nunca tem controle sobre o externo. A gente tem controle sobre o interno. Sim. E o externo afeta diretamente quem a gente é, nas nossas condutas, no nosso jeito, nos nossos comportamentos, nas nossas reações. Então, eu concluí, né, que quando eu tiver essa resposta completa e definitiva e com ponto final de quem sou eu, não estarei aqui mais, porque a nossa vida, ela passa por transformações. Aquilo que eu fui, aquilo que eu sou e aquilo que eu vou ser tem que estar em constante transformação. Você acabou de falar, Patrícia, eu estou sempre pensando em algo inovador para trazer para o destaque digital. A gente sempre está nessa evolução, nessa busca do querer ser melhor, do querer melhorar. É isso, a vida tem que ser isso. Imagina se você sempre oferecesse a mesma coisa. Imagina se eu sempre oferecesse a mesma coisa ou se eu sempre achar que eu sou assim, pronto, acabou e eu vou morrer assim. Né? Então a psicologia vem exatamente para isso, para a gente ampliar, né, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu mudo tão rápido, minhas ideias, os meus pensamentos, eu mudo tão rápido. Bom, né? Pode vir a ser um problema disso, eu mudar sempre, eu estar sempre em mudança daquilo que eu era, daquilo que eu sou? Algo para ser analisado em terapia, mas se você se permite, né, tá sempre em evolução, aprendendo, querer crescer, querer evoluir, perfeito, né? Não há nada de errado a partir do momento que você vê aquilo ali, pega como legal e quer trazer para sua vida, né? Ruim seria se a gente vivesse naquela caixinha minúscula, eu sou assim, eu penso desse jeito, não quero mudar disso, isso que seria um problema. Mas o querer crescer, evoluir, aprender, eu acho que faz parte da nossa vida.
Você falou essa parte de quem nós somos. É muito louco. Eu não sei se sou eu, se todo mundo no geral, porque eu sou muito acelerado. Ontem eu não lembro o que aconteceu em casa, que a minha esposa comentou alguma coisa comigo, a gente viu alguma coisa na TV, que aí eu pensei assim, nossa, nessa época eu já estava junto da minha esposa, a gente já namorava, só que eu ainda não estava com o destaque digital, porque eu e minha esposa, a gente está junto há 6 anos, fazendo aniversário hoje. E o destaque digital tem 4 anos, né? A gente realizou a primeira edição lá em Arcos em 2020. E eu não tenho muitas lembranças concretas, que eu quero dizer, de como era a minha parte profissional antes. Porque hoje eu vivo tanto aquilo ali, aquilo ali eu estou apontando para o certificado ali do lado, desculpa. Mas eu vivo tanto aquilo o dia inteiro, e o dia inteiro mesmo, se dá hora para a porta, eu vou dormir, porque a gente vive. À noite eu estou em casa, às vezes eu vou ligar o notebook para fazer alguma coisa, adiantar algum trabalho. Ô, Gustavo, e o que diferencia a nossa profissão dos demais? Exatamente isso, o viver da profissão. Tem gente que vive da profissão pela questão financeira e tem gente que vive da profissão por questão do amor. Você vive isso, você acabou de falar, o destaque digital é sua vida. É igual filho, né? Você tem filho? Não, ainda não. Quem tem filho, exatamente desse jeito. Como que eu vivi minha vida inteira sem ter meu filho? Eu tenho 3, né? Patrícia Lacerda é mãe de 3 filhos, cada um numa faixa etária, 13, 11 e 5 anos. E quando a gente tem filho, exatamente, você fala, gente, como que eu vivi minha vida inteira sem ter ele? Olha pra você ver, ninguém vai lembrar do Gustavo sem ser o Gustavo do Destaque Digital. A Patrícia Lacerda, psicóloga, acaba sendo um sobrenome. E eu falo sempre isso, o que faz dar certo? O que faz dar certo é viver disso, viver por amor, né? Eu vivo da minha profissão por amor. Por amor, Patrícia, mas será que se você... seria hipocrisia dizer, será que se você não fosse remunerada, você viveria da profissão? A gente faz muito trabalho que não é remunerado, Gustavo. Sim. Isso aqui seu não é remunerado. A gente faz muito trabalho que é por amor, por mostrar, e eu falo isso, né? Um bebezinho. Quando você começou o Destaque Digital, não foi um bebezinho que foi crescendo? Sim. Né? A Patrícia Lacerda um dia foi um bebezinho que foi crescendo. Nossa, a primeira edição do Prêmio Destaque foi assim, eu tenho muito orgulho, mas... A gente vê aí a nossa evolução. Hoje ver, por exemplo, você que está acostumado, por exemplo, com o jeito que eu faço o prêmio aqui em Samonte, você vê se a primeira edição que foi em Arcos, nossa, foi muito triste. Mas assim, foi... É necessário. Que eu comecei. Exatamente. E é o quê? A gente deu, né, na nossa história, na nossa trajetória, a gente deu o nosso melhor nas condições que a gente tinha. Sim. Né? Se você olhar os vídeos da Patrícia Lacerda no início lá no Instagram, eu vivia da psicologia e dava o meu melhor nas condições que eu tinha. Com aquilo que eu sabia. A gente olhando para essa trajetória, eu pensei, gente, eu precisava aprender muito. Sim. E hoje, se eu achar que eu sei tudo, eu também vou estar fazendo errado. Eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender muito ainda. E o que faz a gente querer crescer e evoluir é exatamente isso, né? Mas, amigo, com certeza. E todo o caminho dado fizeram a gente chegar onde a gente chegou. E tá bom no jeito que tá? Não. A gente tem que evoluir mais, a gente tem que crescer mais. É engraçado quando a gente olha para a trajetória, não é? Você olha e fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. Então eu posso continuar caminhando que tá dando certo. Sim. Mas olhar para... E é o que faz bonito, né? É o que faz a gente ter orgulho e viver mais ainda isso, né? Esse sonho. Porque você olha e você fala, gente, valeu a pena. Valeu a pena. Entre erros e acertos, a gente aprendeu. O prêmio de arte, eu falo assim, ele tem um baile, né, que eu faço, igual o Top of Mind, que tem aqui e tudo. É a única cidade que eu consigo fazer um baile, por questão de logística, de números de participantes e tudo mais. Só que não tem... É o 3º ano que eu estou fazendo, porque a gente começou na pandemia, né, não podia ter aglomeração, não podia ter confraternização. Mas... são 3 anos de crises de ansiedade, sabe? Porque é muita coisa para olhar. Detalhes. É muito detalhe, sabe? Mas assim, é isso que você falou. Todo ano quando acaba, aí você respira, você fala assim, nossa, que o pessoal fala, tanto que gostou. Isso com todas as premiações, né? Porque assim, o cuidado que eu tento ter, às vezes eu posso falhar aqui ou ali, mas que eu sempre tentei, que eu tento passar para minha equipe,
é que a premiação para você do destaque digital, ela é única. Eu quero dizer assim, com que certeza. você vai receber um troféu do destaque digital, enquanto a gente vai entregar 50. Só que a gente tem que fazer com que cada um desses 50 troféus que a gente trabalha em cima sejam únicos. Né? E aí é muito fácil a pessoa cair na rotina de fazer assim, uma premiação por mês. Né? Mas, Gustavo, eu sempre falo isso, a singularidade você acostuma com aquilo ali. Sim. Você trabalhando todo dia, você vai acostumar. E é isso que a gente não pode perder. Né? O médico não pode perder esse olhar pro paciente que está na frente dele. Eu não posso perder, você não pode perder isso. Entrar no controle automático, né? Por exemplo. A gente entra no piloto automático e aí na hora que você vê, você está fazendo. E aí a gente esquece desse cuidado, do olhar, de falar, não, gente, qual que vai ser o meu diferencial? Sim. Entre tantos profissionais que tem, qual que é o meu diferencial? Talvez o seu diferencial vai ser esse. Vai ser estar próximo do paciente, porque se o paciente pensa, gente, eu não posso chegar na... Gente, eu sou super... Qual que é o diferencial da Patrícia? Vou te falar. O diferencial da Patrícia é, né, estar acessível. Eu converso de igual para igual. Ali somos únicos, ali é todo mundo junto. O paciente tem que estar afim ele tem que sentir confiança para falar, porque senão não vai sair. A gente é cheio de barreiras. A gente é cheio de crenças que nos limitam a mostrar a nossa fragilidade para o outro. Então, o que precisa tornar a gente, isso aí que você falou, ter o cuidado de entender assim, isso para mim é fácil, mas para o outro não pode ser, e eu tenho que tornar aquilo especial, é exatamente isso. A gente não pode deixar que essa nossa rotina faça a gente perder esse cuidado de tornar tudo único para todo mundo. Do primeiro contato que você tem com a pessoa. Sim. Até a finalização do meu trabalho, do seu trabalho, ele tem que ser único. A gente não pode perder isso. E perde, viu, Gustavo? E a gente acaba perdendo. Pela correria, pelo cansaço, por ser fácil. É tudo muito fácil. E é aí que a gente vai deixar de subir essa escada. Porque a gente vai deixar de subir essa escada quando a gente deixar de ter cuidado nos detalhes. Porque a gente perde a pessoa nos detalhes. Né? É na forma que é um retorno que você ficou de dar e não dar. Sim. É um acolhimento na família que você ficou de fazer bem feito, que você não fez, e naquele dia talvez era você que não estava bem, às vezes era eu que não estava bem. Tudo bem, somos humanos, tem dia que tá, mas a gente tem que estar atento aquele dia, não foi bem, mas eu vou mostrar para a família que hoje eu estou dando o meu melhor. Uma coisa que acontece comigo bastante assim, não sei se deixa transparecer, mas que eu fico frustrado demais é quando eu faço podcast cansado. Nossa, é pra acabar com o meu dia. Porque normalmente quando eu faço podcast, eu faço baterias de podcast. Então eu chego e eu me preparo para conseguir conversar durante várias horas de forma espontânea, pra cima, do jeito que eu sou. Assim. Só que tem um dia, por exemplo, que às vezes eu tô cansado. Bateria social já é. E aí eu faço podcast e às vezes pra pessoa que tá assistindo, ela nem percebe, o convidado às vezes não percebe alguma coisa, mas eu chego em casa e eu fico martelando isso na minha cabeça o tempo inteiro. Falei, por que eu não peguei um energético na hora de... Porque eu fico com muito medo de, por exemplo, a pessoa, o convidado... A minha maior preocupação aqui hoje, por exemplo, é que você fique à vontade. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu comecei a fazer o podcast em setembro do ano passado, tem um ano, né? E aí... No início, meu foco era o assunto. Era assim, nossa, você veio aqui, eu vou entrar no mundo dela. Isso, para as pessoas conhecerem. Isso é importante, mas hoje é a segunda, como fala assim, a segunda coisa mais importante. A primeira é que você esteja à vontade. Eu falo assim, se você está à vontade, você conversa melhor, você fica mais tranquilo, porque você chegou aqui e você, até pela sua profissão, você já está acostumado a conversar. Você está acostumado a ouvir, você está acostumado a falar. 90% dos convidados não. 90% dos convidados chega assim, né? O que você vai me perguntar? Eu tô nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí só de eu começar o vídeo, e assim de eu falar assim, nossa, graças a Deus que isso aqui tem um ar-condicionado nessa sala. Eu vim no meu carro preto na estrada, que o ar-condicionado tá estragado, eu quase morri. Sabe assim, só de eu deixar a conversa fluir mais leve, sabe? A pessoa já entende assim, opa, ai, que bom, posso relaxar. Eu não tô aqui para uma entrevista muito formal, nada disso, sabe? Então,
Preocupação com mais... E às vezes, igual eu falei, quando eu tô mais cansado, às vezes eu posso deixar passar uma dessas questões. De deixar o ambiente mais leve, esse tipo de coisa. Mas é igual você falou, é tudo um processo. Né? A gente vai, tem muito tempo que isso não acontece, por exemplo, porque acontece uma vez, eu já não, peraí, eu vou tomar a gente vai se autopoliciando. Eu vou tomar um energético, se eu ver que eu tô cansado. E é isso, né? E eu sempre falo, algo ruim que nos acontece, o que a gente precisa? Aquilo de ruim que me aconteceu veio só para me mostrar isso ruim, que eu sou uma pessoa ruim, que tudo que eu faço é... Não. Daquilo ruim que nos acontece, qual é o lado bom que eu vou aprender disso? Isso aí. Não estava legal, acho que eu poderia ter me entregado, mas perfeito. Não vai acontecer mais, porque eu já vou criar mecanismos, estratégias antes mesmo de eu chegar lá. Sim. Então, o que nos acontece de ruim, a gente precisa ressignificar, a gente precisa trazer para a nossa vida e falar, gente, eu aprendi com isso, o que eu vou fazer? O que eu vou evoluir? Aonde que eu quero chegar com isso? Vou melhorar. Porque, Gustavo, há pessoas que são rígidas no comportamento. Né? Pessoas que são rígidas, eu falo que eles não têm a mesma facilidade que o Waze, né, de recalcular a rota. O Waze recalcula a rota com facilidade. Eu tenho o meu aplicativo do Waze, é o Romeu Zema. Pra você ter ideia. Aí fala assim, você foi pro lado errado, você não é por aí não, vai beirando pra esquerda, vai beirando pra direita. Um dia umas pessoas foram comigo num curso e eles falaram, Patrícia, eu adorei. Facinho de dirigir com o Romeu Zema falando, ele fala igual a gente, vai beirando pra esquerda, vai beirando pra direita, vai devagar que tem um trem aí na frente. Então assim, tem gente que não tem a mesma facilidade de recalcular a rota. Sim. E é com esses imprevistos da vida que a gente vai, peraí, deixa eu ser mais flexível, a gente não tem controle sobre tudo. Mas né? Você acha que isso é uma casca que a pessoa vai criando? Eu digo assim, que isso é de pessoa para pessoa, ou a dureza da vida, né? De pessoa para pessoa, da personalidade, a própria dureza da vida vai fazendo as pessoas ficar assim, né? A pessoa vai criando isso como mecanismo de defesa. Olha, eu não vou ser flexível, eu não vou amar, porque eu já amei uma vez e me dei mal, né? Eu não vou me permitir tanta aproximação, porque as pessoas aproveitaram desse lado bom meu, que é afeto, para no futuro entrar demais na minha vida e depois cair fora e me deixar aqui. Então muita gente vai criando essa casca, vai criando isso como mecanismo de defesa, pela vida, pela própria personalidade. Sim. Mas e a frieza, eu não sei se eu vou entrar num assunto muito filosófico, peço desculpa, mas a frieza, ela também, às vezes, tem o seu lado positivo também, tem? Ou não? Tem, até precisa não mergulhar demais, né? Eu sempre falo assim, a gente precisa ter 50% emoção, 50% razão. Porque quando você tem, né, quando você é muita emoção, o que você acaba fazendo? Quando a gente é muita emoção, a gente acaba agindo muito pela emoção, pelo impulso e vai dar ruim. Eu acho que, ou não agindo, sabe? Eu acho que talvez até o contrário. Porque eu parando para pensar assim, em relação ao destaque digital, o que mais me abalou nesses 4 anos foi o nosso Instagram ter sido hackeado ano passado, por exemplo. Eu lembro. Foi assim, nossa, 3 anos construindo público e tudo, e eu chego no destaque digital de manhã para trabalhar e simplesmente acabou. Essa foi a única vez que a gente se sente potente e fala, e agora? Que aí eu falei assim, eu demorei umas 3 horas para me mover, sabe? Porque eu fiquei tão em choque que eu saí do escritório, aí eu falei com a equipe, com as meninas, falei, não, deixa eu ver o que eu faço. Só que eu não fiz nada, eu fui para casa. Então eu fiquei tão abalado que eu fui para casa. E aí eu fiquei assim, sem fazer nada. Aí depois que eu respirei, tudo, não, beleza, vamos correr atrás de tentar resolver isso, pelo menos tentar. Já vamos criar um Instagram novo, porque o processo não pode parar, a gente está com premiação em andamento o ano inteiro. Aí corri atrás. Mas tem coisas que acontecem assim. E vocês conseguiram rever a página? Não, mais ou menos. Porque assim, a gente deu entrada num processo contra o Instagram, contra a Meta. Só que demorou muito. Isso foi ano passado, né? Aí foi assim, em fevereiro desse ano, deu andamento no processo, mas aí eu tinha que pagar umas custas lá do processo e tudo. Só que o nosso Instagram novo já estava... A gente já não tinha recuperado o número de seguidores, mas a gente tinha recuperado todo o número de audiência já. E aí eu optei por não seguir. Eu falei, não, já estou com esse Instagram aqui, já estou com o Instagram do podcast, porque eu tenho 2 hoje, do Prêmio e do podcast. Eu já estou com os 2 trabalhando num fluxo normal, todo mundo já mudamos a estrutura toda para esses 2 Instagrams. Eu falei, vou deixar. Entendeu? Aí ficamos. Mas fez bem. Deixei disso, sabe? Porque há coisas também, que eu falo isso, de algo ruim que nos acontece, o que a gente faz? Movimenta.
Igual você fez. No primeiro momento já dá uma recuada, não, tem que pôr a mão na massa. Super normal. Sim. É o luto, né? Deixa eu dar uma recuada aqui, viver esse luto, pra depois eu pôr a mão na massa e ver o que eu vou fazer. Deu uma recuada, o que você fez? 2 podcasts. 2 Instagram, 1 de podcast, 1 do prêmio, destaque digital. Então, amigo, a gente ressignificou. Eu falo muito isso, a gente precisa tirar daquilo que nos acontece e trazer algo bom. E tem gente, né, igual a gente tá falando, tem gente que age muito pela razão, tem gente que age muito pela emoção. Qual que é o correto disso? A gente buscar o meio termo, né? Porque a gente não pode ser nem muito aqui, nem muito aqui. Sempre buscar o meio termo. É difícil, né, Gustavo? Porque a gente trabalha, a gente é casado, a gente tem filho, a gente tem uma rotina que a gente tem o controle do que é interno, do que é externo, a gente não tem controle. A gente nunca vai ter controle lá fora. E a gente sofre o impacto do externo na vida da gente. Sim. Daquilo que a gente ouve das pessoas, da forma que as pessoas te olham, até das críticas que a gente recebe. Então, se a gente não saber lidar com tudo... E como que a gente vai saber lidar com tudo isso? Terapia. Por isso que eu falo, né? Terapia é para todos. Não é só para quem precisa ou para quem quer. Né? E tem muito isso. Terapia é para quem pode pagar. Não, terapia é para todos. Porque se todo mundo fizesse terapia, o mundo estaria bem melhor. Não ia existir tanta coisa igual a gente vê por aí. Tem uma coisa né? que eu falo, Iria ter muito mais responsabilidade afetiva. Não. Porque aqui, ó, responsabilidade afetiva te aproxima de ter tudo muito mais leve perto de você. As nossas relações ficariam melhores se eu tivesse responsabilidade afetiva, porque eu não ia falar nada para te magoar. O meu relacionamento ficaria melhor. Responsabilidade afetiva na questão familiar, ficaria tudo muito mais leve, né? Tem uma coisa que eu falo sempre que eu converso podcast com psicólogo e tudo mais, é que eu acho que a sua profissão é uma das mais injustas. Que eu acho assim, porque eu recebi uma psicóloga no estúdio lá de artes uma vez. Em março desse ano a gente fez um especial, não tinha nada a ver com o prêmio. Tá? Era um programa do podcast, do Destaque Digital, que a gente fez uma homenagem para mulheres empreendedoras da cidade. Aí eu chamei uma moça, uma influencer da cidade para apresentar comigo, falei que era uma mulher apresentando comigo aqui. Tudo. Aí corri atrás de presente, com patrocinadores e tudo, para fazer um momento de homenagem e tudo. E chamei mulheres de várias áreas para ir lá e conversar com a gente. Aí foram 20 e poucas mulheres de segunda a sexta. Foi assim, ó, a gente acabou moído na sexta-feira, mas foi muito gostoso de fazer. E aí foi uma psicóloga lá. E aí eu acho que foi o primeiro podcast com psicólogo que eu fiz. E eu fiquei tão encantado assim, de entender um pouco mais a importância, porque eu não vou mentir não, eu era o tipo de pessoa... Qual que é a palavra? Que é isso que você falou. Não, psicólogo não, conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com os amigos. Não, vai para um bar e resolve. Vai pro futebol. Aí eu fiz esse podcast. Aí acabou o podcast e eu falei assim, deixa eu te falar. Não, mentira, não foi na hora, eu fiquei pensando nisso. Aí eu chamei ela e falei aqui, eu queria fazer. Você marca pra mim uma vez pra eu ir e tal? Ela, não, vamos, vai ser um prazer, vamos ver. Aí, na ocasião, ela até patrocinou o podcast, foi bem legal e tal. Aí barateou um pouquinho o valor pra mim também, foi bom pra todo mundo. Aí eu fui. E aí que eu entendi, sabe? Aí eu falo assim, que é a importância mesmo, sabe? Divisor de águas. Aquilo que você é... a partir do momento que você está lá, você se permite assim, que eu sou assim, estou aberto a ser diferente. E aí, por onde que eu vou? Né? Que leque que eu vou? Porque às vezes, quando a gente está no problema, Gustavo, eu já escutei, né? O paciente fala, Patrícia, mas isso é tão óbvio, por que eu não vi isso? Isso é óbvio. Sim. Porque quando a gente está mergulhado no problema, você não vê a saída, não. Porque você está mergulhado no problema. Tem que vir alguém e falar assim, deixa eu te falar. Dá uma respirada. Às vezes, né? A gente finge que tá até afogando, né? Aí você fala assim, não, deixa eu falar, é só você levantar a cabeça. Verdade, entendi. O psicólogo é tipo isso aqui, não tá tão ruim assim não, levanta um pouquinho. É verdade, olha o horizonte. Então a gente tem que se permitir, porque é divisor de águas, vai te clarear a ideia daquilo que você é, pro caminho que você quer, pros planos, a sua potência, né? Eu falo que a psicologia devolve e mostra para a pessoa a potência que ela tem, a potência que ela é e o que ela pode, e aonde ela pode chegar. Sim. Né? Eu já tive pacientes da qual elas pensaram em desistir de faculdade até o ponto que elas falaram, não, peraí. Eu falei assim, oi, você tá no caminho certo? Você tá no caminho certo, vamos lá, vamos fazer. Terminaram a faculdade, muitas outras profissões e psicóloga. Sim. Não, o mais legal, né? assim, é
você ficar pensando no que você falou na sua sessão. É porque eu quero dizer assim, se eu converso, dá um exemplo assim, minha esposa e a mãe dela, minha sogra, por exemplo, elas apoiam 100% uma outra. Então, nunca vai haver isso que você falou, colocar uma duvidazinha na cabeça da pessoa, sabe? Numa sessão de terapia, não, né? Se eu falo, às vezes eu falo, como se eu tivesse toda a razão do mundo. Como se eu fosse o simples. Não, mas eu fiz isso assim, por conta disso, porque funciona desse jeito. Aí ela vira e fala assim, mas tá. Aí na hora de ir embora, ela só pensa nisso ao longo da sua semana. E se fosse isso aqui? Aí pronto, acabou. Aí eu fico o dia inteiro pensando nisso. Aí você, gente, mas eu vim pra cá com tanta certeza, não é que isso aqui tá diferente? Porque a gente tá mergulhado, né? E o se permitir levar em consideração o que ela pediu para refletir, isso chama flexibilidade cognitiva, né? Eu passo pelo pressuposto que eu realmente posso ter errado. Sim. Né? E quando a gente começa, não, realmente, eu acho que eu não sou o centro, né? E outra coisa, Gustavo, quando a gente não tem controle sobre as nossas emoções, quando eu não tenho clareza de quem eu sou, do que eu quero, o que que acontece? Eu começo a achar que tudo é sobre mim, que tudo é para mim. Uhum. Isso é o maior, é o ponto mais sensível que uma pessoa precisa lidar. Porque nem tudo é sobre mim, nem tudo é para mim. Se eu tivesse chegado aqui hoje, se você não tivesse um dia bom, eu poderia ter percebido, sendo, gente, engraçado, ele é tão afetuoso, mas hoje não estava legal, estava mais calado e tal. Tudo bem, eu percebi. Mas é porque eu entrei que você ficou assim? Ou é porque você não gosta de mim, não ia gostar do assunto? Não é sobre mim. Né? E quando eu começo a entender que não é para mim, não é sobre mim, tudo vai ficando mais leve. Porque a gente vai entendendo assim, não, peraí, isso é sobre ele, vou dar esse espaço aqui. Na sua relação com a esposa, com o patrão, com o colega de trabalho, com a mãe, com o pai. Porque tem gente que coloca, não, isso é pra mim. A pessoa tem um complexo de inferioridade tão grande que ela começa a achar que tudo é dela, que tudo é pra ela, que tudo é sobre ela. Né? Chegou ali, não me tratou bem, é por causa de mim. Você sabe que isso acontece no prêmio? Né? Pior que acontece. E aí o que a gente precisa pensar? Não tá tudo bem, não é sobre a gente. Sim. Né? Ter leveza de como levar a vida. E saber levar a vida, gente, é primordial, porque você vai construindo, por onde você passa, você cria relações. Sim. E as nossas relações, elas são importantes, né? Em qualquer momento que eu precisar de você, Gustavo, tô com uma dúvida nisso aqui, você mexe com... Patrícia, tal. Patrícia, aqui sobre psicologia, o que você acha do tema tal? Sei lá, hipoteticando, né? O que você acha de fazer um vídeo na área da psicologia? Você entende, perfeito. Agora, as nossas relações é para isso, pra gente ampliar conhecimento, aprender, interagir, evoluir. Agora, e quando acontece no prêmio, como que você faz? A terapia, vamos fazer, me conta, como que é lá no prêmio, quando esses estão assim... confusos e achando que tudo é sobre mim e para mim. Porque o que acontece muito é assim, o mais comum de acontecer é porque eu optei por ter uma metodologia que avalia Instagram. O que igual, você foi na cerimônia? Foi. O que igual eu falei lá na cerimônia é assim, o que eu tento passar... E eu vou com a família, né? Com a turminha. Todo mundo. Eu vou com a turminha. Assim, eu tento passar, você sabe disso, eu tento passar no meu trabalho que o trabalho nas redes sociais ele equivale ao trabalho fora das redes sociais. Por isso que eu analiso redes sociais. Porque todo ano fica mais difícil vocês trabalharem, porque as plataformas vão exigindo mais de vocês, né? De nós, né? De vocês não, de nós, de todos nós. E eu tento homenagear os profissionais que estão atentos a isso, né? E acontece que a empresa que não entende essa metodologia. E aí entra em contato e fala, poxa, mas eu estou aberto há 20 anos na cidade, eu ganho as outras premiações todas há tantos anos e... Só que isso é o mais comum de acontecer, onde eu explico a metodologia, eu mando a metodologia para a pessoa, não, olha só, é porque não é voto, a gente analisa dessa forma, explico para a pessoa, eu adoro, eu falo assim, eu acho que eu nunca falei isso no podcast, eu adoro quando a pessoa vem com pedra na mão e eu não trato ninguém mal, Patrícia, ninguém, a pessoa vem com pedra na mão, eu respondo igual um lorde a pessoa. E me dá um prazer tão grande quando a pessoa fica sem graça, desculpa, eu falo, porque nossa, não é... porque é só me explicar, não, tudo bem, não, que eu vou te explicar certinho, se você quiser eu te ligo aí, te explico. E aí, gente, a pessoa depois pede desculpa, fica sem graça, sabe? Já aconteceu o pessoal me ligar e falar assim, ô Gustavo, deixa eu te perguntar, você não gosta de mim, não? Porque eu nunca ganho o seu prêmio, eu achei que a gente fosse amigo. Aí eu, não, calma aí, não é assim, não, pera.
Aí eu abro chamada de vídeo com a pessoa mostrando as telas, tudo, vou analisar aqui o perfil de quem ganhou, vou analisar o seu na sua frente, pra você ver, eu tô gravando aqui em tempo real. Aí eu falo, eu não posso fazer, eu não posso assim, a pessoa é meu amigo, eu vou Claro. pra ela. Aí eu prezo muito, eu falo assim, a pessoa me dá uma negativa, eu não quero participar do prêmio. É ruim, porque eu vou perder caixa, né? Vou perder dinheiro. Mas ela também vai perder visibilidade. Não, sim, mas é bom pra mim, no caso, que a minha pesquisa ganha transparência, ganha confiança. Para no ano que vem, se aquela pessoa for destaque, ela vai ganhar de novo. Tá? Porque já me falaram que assim, se eu não participar ano que vem, coloca outro para ganhar. Tá? E aí, no caso, essa negativa me passa, porque teve um monte de gente que não quis participar do destaque, no outro ano ganhou de novo e quis. Sabe, que fala assim, nossa, ganhei de novo. Não entendi como é que foi, tudo, como é que é feito e tudo mais. E é tudo um processo, né? É tudo um processo. Eu perco aqui, mas eu ganho ali, eu ganho a confiança da cidade, eu ganho Com certeza. dos profissionais. E é aquilo, Gustavo, princípios, né? A gente estava falando hoje mais cedo sobre aquilo que eu era, eu mudo, e a gente muda o que é melhor, mas há coisas que são inegociáveis. Né? Por exemplo, valores. Tem valores que você não abriria mão. Tem aquele livro, né? O Essencialismo. O Essencialismo fala exatamente isso. Você não tem muitas prioridades, você tem uma. Se você é uma pessoa que vive atordoado, com um monte de princípios, com um monte de coisas para fazer, tá errado. Você tem que pensar o que é primordial para você. E uma das coisas são valores. A gente não negocia valores. Por exemplo, Patrícia, por exemplo, né, eu não consigo hoje atender mais ninguém. Minha agenda lotada. É fila de espera, né? Aí o que acontece? Se alguém quer, ela vai para fila de espera. Patrícia, mas aqui, quanto que é a sua sessão? Não, eu te pago o dobro para você atender. Seria um dos valores inegociáveis, porque o seu valor é o mesmo de todos. Né? O valor é igual para todo mundo. Então, assim, tem coisa... nesse livro fala muito sobre isso, né? O que é inegociável para você. Seriam isso, valores. É a mesma coisa você, olha, é a pesquisa, não é porque... Gustavo, não é porque você me ligou, me intimidando, que você vai estar lá. Né? Então, temos valores que a gente não pode abrir mão. Por quê? Faz parte da trajetória que a gente construiu. Sim. Ao longo desse caminho todo, do começo, que a gente olha e fala assim, não, meu Deus, olha como que eu comecei, mas que valeu muito a pena pra gente chegar onde chegou. A gente fez o quê? A gente não espera a oportunidade, a gente fez da oportunidade. Né? A gente vai construindo a história, a gente deu o nosso melhor com a condição que a gente tinha, a gente teve os nossos princípios lá atrás que a gente não abre mão e tem coisas que a gente vai levar ao longo da nossa vida que a gente não vai abrir mão, né? E tem outras coisas que a gente abre, né? E tem outras coisas que a gente abre, tem outras coisas que você pensa assim, gente, eu pensei no prêmio assim, mas peraí, bacana essa ideia. Sim. Não é bacana a gente aprimorar o que a gente pensou, bacana, eu, Patrícia Lacerda, fazer desse jeito, mas isso aqui é legal, deixa eu aprimorar aqui, porque a gente também vai aprimorando. Não, uma coisa que isso sim, é mais fácil de enxergar. O próprio prêmio foi aprimorando. Não, o prêmio vai, sim. Né? O prêmio ficou lindo do primeiro pro segundo, pro terceiro. Não, ficou lindo. E todo mundo quer pegar, né? Todo mundo pega o prêmio e... Nossa, que lindo, né? Por mais que a gente já sabe que vai ganhar e que você vai ter o prêmio, você pega e você fica ali admirado olhando, né? Então... Não, e tem coisas assim, fora a parte empresarial também, dessa questão de abrir mão, por exemplo, ceder. Por exemplo, um relacionamento, sabe? É muito difícil, aí você tem mais propriedade, muito mais propriedade para falar do que eu. Mas eu falo assim, é muito difícil você ver um relacionamento ir pra frente, por exemplo, onde fica aquele cabo de guerra. Né? Não vai fluir, gente. O homem fala que é desse jeito, a pessoa fala, não, mas eu quero desse jeito. E na questão de relacionamento, Gustavo, o que mais tem atrapalhado os casais nessa relação é exatamente isso. Eu quero desse jeito, eu quero daquela maneira. A comunicação entre o casal está muito mais distinta, porque as mulheres estão trabalhando muito, os homens também estão trabalhando muito, a carga horária está triplicando. Sim. A gente não está tendo tempo para ficar com os filhos, eu me incluo nisso, eu mesmo falo que está errado, eu mesmo me incluo nisso também. Mas são coisas que a gente precisa rever, porque se num relacionamento não houver sobre o ceder, né, eu aprendo com você, você aprende comigo, não vai dar certo. Ninguém vai chegar em lugar nenhum, porque o que mais tira os casais da zona de conforto é exatamente esse afastamento, do qual um tá vivendo um mundo, o outro tá vivendo outro mundo, eles se encontram no final de semana, estão cansados, vão fazer um passeio e estão sem tempo para Deus.
Porque uma das bases e um dos princípios que a gente não deve abrir mão é Deus, seja ele qual for sua crença, né? Católica, espírita, budista, seja ela qual for. É Deus, é família, um dos pilares, né? Trabalho, tudo isso pode vir depois. Porque você não colocaria com uma pessoa na sua empresa que não tivesse os mesmos valores que você. Sim. Porque como que você vai confiar no cara que está na frente da sua empresa se ele não tiver os mesmos princípios e valores que você? Então, no relacionamento é a mesma coisa. Para dar certo, a gente tem que ter os mesmos princípios. Eu te faço feliz, você me faz feliz. E é nessa construção também que os casais vão se permanecendo juntos, né? Mas tirar esse tempo para voltar o olhar para eles, ambos para eles, todos trabalho, tem que trabalhar, tem. Mas eles têm que tirar esse tempo e esse olhar um para o outro para que eles possam manter essa relação saudável. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Senão Deus tinha feito a Eva, né? Só a Eva. A abençoada Eva. Ou tinha feito só Adão. Né? Então a gente nasceu para viver na sociedade. Então a gente tem que aprender a viver na sociedade e a gente tem que manter as nossas relações de uma forma muito mais saudável e prazerosa. Sim. É porque assim, acontece muito, é o que você falou antes, né? Das pessoas serem muito rígidas nas suas decisões e não mudarem de forma nenhuma. Eu já vi amigo meu terminar relacionamento por isso. Sabe, de falar eu assim, sou assim, acabou e não vou mudar. Coisa, eu não aceito. Eu não gosto de expor. Eu não vou expor. Aqui tem expor, não tem? Eu não gosto, eu não vou. E aí a namorada gosta. Mas eu não vou, não vou. É meu dia de, sei lá, meu dia de leitura, meu dia de fazer isso aqui. Não vou expor. Ponto final. Sabe, aí eu falo assim, gente, vai pra expor, é 3 horas que você vai ficar lá, menino. Você vai ficar bem, você vai ter paz na sua vida. Você vai evitar discussão, você vai evitar deixar a pessoa triste, exatamente, você não vai perder nada da sua vida. Exatamente. Tem gente que é inflexível. Tanto de coisa que a gente faz na nossa vida sem perceber, que eu quero dizer assim, que a gente nem percebe. Sabe, pegar filho em banco, sabe, esse tipo de coisa. E aí quando é com o nosso relacionamento, a gente tem que fazer isso também. Sabe, tem coisa que a gente não quer fazer, eu falo, eu tenho esse lema, sabe, Gustavo? Fazer o que precisa ser feito. Te afasta da procrastinação, porque procrastinação aí é um dos males de quem vai estar nos ouvindo aí, né? Que é a procrastinação. Tem gente que procrastina demais tudo que tem que fazer no trabalho, na vida, na faculdade, em tudo. Faça o que precisa ser feito. Planejei hoje, tá? Tem coisa que não vai sair dentro do planejado da nossa rotina de hoje. Perfeito, recalcula a rota, a gente faz amanhã, mas vamos fazer. Mas faça o que precisa ser feito. Porque quando você tem esse lema, fazer o que precisa ser feito, você vai ficando mais autoprodutivo. Você vai percebendo que, não, peraí, eu preciso fazer isso para o meu relacionamento dar certo, então faça. Né? Faça primeiro a sua parte. Pra quê? Porque o relacionamento é 50%. Se acabar, a culpa não é só de um, a culpa é de 2. Porque para manter um relacionamento é os 2. A doação tem que ser igual. A dedicação tem que ser igual. Então, por exemplo, faça a sua parte. Eu vou fazer se ele fizer, mas se ele não fizer, você vai ficar também você vai estar se condenando também a ser infeliz porque o outro não fez a sua parte. Faça a sua parte. E isso entra no ciclo também, né? Você não faz porque ele não faz, ou ele não faz porque você não Entendeu? faz. Vira aquela codependência. Então, peraí, faça a sua parte. Você fez a sua parte? Não, você acredita, Patrícia, começou a melhorar? Eu fiz a minha parte, eu tô fazendo. A conta vai fechar. Patrícia, eu mudei, eu tô mais atenta, eu tô me dedicando mais para esse relacionamento e não vai. Você agora que vai começar a escolher se você quer estar nesse relacionamento do qual, onde só você se entrega e não tá tendo entrega do outro lado. Aí sim. Se eu me entrego, se eu faço a minha parte e o outro não está fazendo, aí você vai começar a pensar, eu quero estar nesse relacionamento desse jeito ou não, né? Mas a primeira coisa, não é nem só se você vai sair do relacionamento, é se você está fazendo tudo que precisa ser feito. Primeira coisa, eu estou fazendo tudo que precisa ser feito, para depois eu fazer as outras perguntas. Então tem hora que a gente se questiona da maneira errada, sabe? Tem hora que a gente começa de trás para frente. E a culpa não é do outro, às vezes, a culpa às vezes é da gente. Uma das coisas que mais faz a pessoa ir para terapia. Patrícia, eu vim aqui para me dar pro meu marido. Não tá legal, meu marido. Vim aqui para me dar com minha mãe. Não, minha mãe também não tá legal. Não, eu vim aqui para me dar com minha professora, não tá legal. No processo de terapia, o que você vai descobrir, Gustavo? Você já fez terapia? A gente vai descobrir que o problema, às vezes, não tá no outro, não tá
Que ó, na gente. Porque você chega lá, igual você falou, você chega lá achando que você tá com a razão total. Tô com a razão. E você quer só que a psicóloga bate uma martelo e fala assim, muito bem, parabéns, pode seguir. Então... E aí, o que você faz? Você tá lá com a razão total, ela mostra pra você em 2 palavras que não era, que você fala assim, gente, não é que é mesmo? Não é que eu tô rígido, mas querendo as coisas do meu jeito? É desse jeito. Nossa, então a gente não vai pra terapia pra lidar com o problema do outro, não. Você acha que é. Mas você chega lá, você vê que às vezes é você que tá complicando demais, é você que tá... A gente vive o nosso mundo, né? Então é normal que a gente acha que a gente... E que às vezes o seu problema, você tá trazendo lá de fora pra sua relação. Que não é aqui o problema, que é lá, que é você que não tá no momento bom, que é você que não tá feliz no seu trabalho, você tá achando que é no seu casamento, que o seu casamento que tá legal, o problema é no trabalho. Sim. Né? Porque às vezes, Gustavo, a pessoa não sabe nem o que ela tá sentindo. Ela mesma confunde as próprias emoções. Eu falo que divertidamente, né, só as crianças têm que ver, não. Divertidamente 1, divertidamente 2, o adulto tem que sentar lá, tem que ver o divertidamente para ele entender o que é alegria, o que é tristeza, o que é tédio, o que é frustração. Porque às vezes o adulto é tão complicado que ele mesmo se mergulha nas emoções que ele nem mesmo entende. Mas aí, Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí é uma dúvida real mesmo que eu tenho assim com a nossa conversa. O que a gente, como você, com a sua profissão, é claro que assim, claro que depende, eu entendo que depende de pessoa para pessoa, mas o que define, eu não sei se seria o certo ou o errado, porque deixa eu explicar para não ficar muito confuso minha pergunta. A gente é formado de vivências e de experiências que a gente tem desde que nasce, né? Tem coisas que, para mim, são coisas que vão ser muito comuns e que para você não vão ser. E no comum, no sentido assim, de uma forma que eu faço alguma coisa, para você pode ser errado. Para mim, não, eu fiz assim costumes, a vida assim, e vice-versa, né? Qual que é o trabalho que uma pessoa tem que fazer para achar um meio termo, por assim dizer? Deixa eu dar um exemplo real, tentar achar um exemplo, por exemplo, lá em casa, ou no destaque digital, alguma coisa assim. Mas, Gustavo, eu já entendi. Seria muito o quê? A gente trabalhar as habilidades sociais. O que é as habilidades sociais? É lidar exatamente com isso, com os valores e costumes de cada um. Sim. Né? Os valores que eu tenho serão diferentes do que você tem, exatamente por isso. De onde a gente veio, da história que a gente viveu, dos costumes que a gente tinha, das crenças que a gente tinha, daquilo que a gente acreditava, até da educação que a gente recebeu. E você perguntou, né, como que seria estar com o outro compreendendo esses valores e esses costumes, não é? Seria o quê? A gente trabalhar as habilidades sociais com essa pessoa. Por quê? E como que a gente vai trabalhar isso em terapia ou até mesmo na vida? Compreendendo exatamente isso. Nem tudo é sobre mim nem para mim. Essa pessoa pensa exatamente do jeito que ela pensa. Às vezes, Patrícia, aquela pessoa é cabeça dura. Por quê? Pela vida que ela teve, pela história que ela teve, pelos valores que ela teve, pelos costumes que ela teve. E aí, por exemplo, essa pessoa está na mesma relação que você. O que a gente precisa ir compreendendo? Que tudo que aquela pessoa viveu fez ela chegar onde ela chegou e fez ela ser do jeito que ela é. E há coisas que a gente consegue transformar, né? Eu falo muito isso. A criança é uma massinha novinha. Pega uma massinha novinha, flexível. Muito mais fácil de você moldar. Pega nós que já tá aí na casa dos 35, 40 anos, né? Acertei. O quê? Idade? Hoje eu tô com 28. Nossa, você é muito mais novo. Falei 35, 40. Então vamos pôr aí das casas dos 30 aos 40 anos. A massinha, ela vai ficando mais rígida, ela vai ficando mais dura. Né? Então, quanto mais a gente se permitir viver esse processo de evolução, lendo, conversando com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes temas, vai fazendo a gente ir trabalhando em nós essas habilidades sociais. De ser flexível, da gente se permitir mais coisa. Porque tem gente que fala assim, eu não vou lá não, coisa, por exemplo, né? Uma pessoa que é muito simples ganhou o prêmio destaque digital. Nossa, não vou não, lá vai estar muito chique, lá vai estar muito assim, não vou. A partir do momento que ela vai, que ela vê que aquilo ali é para todos, não, bacana, gostei. Eu fui do meu jeito, não perdi a minha essência, mas fui e fiquei legal lá do jeito que estava, né? Então, a partir das nossas vivências que a gente vai se permitindo ser mais flexível. Uma dessas coisas é exatamente estar nos lugares onde nos possibilita viver e aprender tanta coisa. Por que a escola, por que a educação
A educação mesmo, né, do aprender, da criança estudar é tão importante. Porque lá ela vai ver exatamente isso. Pessoas de vários lugares, com várias crenças, com vários costumes, desde pequenininha, né? Por isso que é tão... A educação transforma, a educação muda. E se você for ver, é o primeiro contato que a criança vai ter com a filosofia, com a sociologia, com o estilo de vida. É da escola que ela vai trazer. Nossa, aquela pessoa vive diferente de mim. Nossa, mãe, eu tenho carro, casa, mas meu coleguinha não tem. Né? Meu coleguinha, ele pega a van e vem da roça. Olha, pra você ver, é mais difícil para ele vir. Enquanto eu tô acordando, ele já tá chegando quase que na cidade. Vai fazendo a gente valorizar mais coisas, buscar querer ter outras. Vai lapidando a gente, né? Desse jeito. Patrícia, eu queria agradecer a sua presença aqui, te dar os parabéns mais uma vez por ser destaque digital, né? E eu queria pedir para quem estiver assistindo ao vídeo, compartilhar esse vídeo para as pessoas. Porque eu falo assim, esse tipo de conversa, quando eu recebo um profissional da área de saúde, né? Sim, quando eu recebo qualquer profissional da área da saúde, que seja na área da saúde mental, seja na área de qualquer tipo, é um vídeo que é importante não só para eu apresentar para as pessoas quem é a homenageada de Santo Antônio do Monte, mas o tema, sabe? O tema é muito importante. Então, esse tipo de vídeo é um que eu peço muito para as pessoas compartilharem mesmo, assim, porque pode ser, a gente sempre conhece, sabe, alguém que está passando por algum problema, e às vezes essa pessoa, é igual o Gustavo antigamente, fala assim, eu não vou mexer com nada disso não, sabe? Aí começa a ter clareza que a psicologia é para todos, e aí eu falo isso, dá um insight, né? A pessoa ouviu pequenos cortes de uma conversa. Gente, não é que eu sou assim? Vou ficar mais atento. Aí a pessoa começa a ler mais sobre isso, começa a se permitir mais sair daquele caso. E é aí que ela vai em busca do querer melhorar. Perfeito. Tem coisa que quando a gente aprende que eu falo assim, tem... Não, tá encerrando aqui já. Tem coisa que quando a gente aprende, a gente lê sobre, a gente vê algum conteúdo sobre, a gente passa a identificar, né? Às vezes a gente fala um monte de groselha no meio da conversa de família e tudo, e aí depois você lê alguma coisa assim, não, pera, isso aqui que eu falei não é uma parada muito legal. E aí você começa a prestar atenção quando as pessoas estão fazendo isso e você começa a se policiar. Com certeza. Mais, né? É o que eu tento fazer. Minha mãe, por exemplo, ela é professora de ensino fundamental. Ela direto passa por esse processo, porque as crianças vão mudando o tempo todo. Então, falar assim, por exemplo, antigamente não era tão comum você ver uma criança gay na escola, por exemplo. Hoje já é comum. Hoje eu quero dizer assim, as crianças estão mais à vontade de mostrar quem elas são no ambiente escolar, sei lá. E cabe à minha mãe como profissional, como é que eu falo assim, ela entender essa situação. Com certeza, orientar. E é um processo... Orientar, acolher e ensinar sobre o respeito. Exato, e é um processo que assim, todo ano vai mudar, porque a sociedade vai mudando, a sociedade vai indo para um lado ou indo para o outro lado, ou seja, mas cabe a nós ir entendendo para onde nós estamos. Entender que cada um hoje tem a sua liberdade, né, da sua própria orientação sexual, com certeza. Escolhas, né, sobre o que eu quero ser, e como eu quero fazer. Sim. Não, mas eu falo nem só nesse exemplo de orientação. Eu falo assim, por exemplo, o meu caso. Eu fui para a área do empreendedorismo, por assim dizer. Para minha família foi um choque. Minha mãe é concursada, meu pai é concursado, minha esposa é concursada, minha tia é concursada. Minha tia, que eu falo assim, é a parente mais próxima que eu tenho, irmã da minha mãe, ela é concursada e todos a vida, menos a minha esposa que é mais recente, mas todos a vida inteira concursados, sabe? E quando o Gustavo está fazendo a faculdade de administração, por quê? Quer fazer um concurso público de administração e tudo. Não, é porque eu quero abrir uma empresa, sabe? E assim, no início eu tinha aberto sair da zona de conforto, né? Você saiu da zona de conforto da família. E aí, assim, a sociedade hoje, por exemplo, o que eu enxergo, talvez eu tenha uma visão míope por eu estar nesse setor, mas que as pessoas hoje têm uma visão mais aberta para empreender, sabe? Eu vou fazer um curso de nail design, um curso de design de sobrancelhas, porque eu gosto disso. A minha irmã, por exemplo, está fazendo biomedicina, porque ela gasta o dinheiro dela todo com coisa de E tem isso, né, Gustavo? É muito cultural também, né? Ter a CLT,
Sim. Segurança, CLT, eu quero estar ali com a minha carteirinha assinada, eu quero estar ali no concurso. Tem pessoas que querem empreender, né? Eu falo isso, que o empreender é você não querer se acostumar com o que é óbvio. Porque o empreendedor, ele tem que se renovar toda hora. E o óbvio, CLT, Sim. concurso. Né? O empreendedor, eu tenho que empreender, eu tenho que inovar, eu tenho que criar isso, eu tenho que criar aquilo, e é uma samba, né? Você tem que sambar mesmo, tem que ter esse joguinho de cintura. Aqui a gente vai encerrando aqui, então, Patrícia, obrigado, e espero estar conversando com você em mais uma oportunidade. Em breve, se Deus quiser, e que no próximo Prêmio Digital a gente possa estar lá de novo. Aqui, próximo prêmio, sabe? Lá, vou fazer mais podcast. Né? Isso, ótimo. Então, ótimo, estarei aqui no podcast, e o principal, né? Espero ter ajudado todo mundo e é isso. A psicologia é para todos, sobre tudo, né? Psicologia não é para quem, não é só porque você naquele momento está deprimido. Não, psicologia é para todos, né? Para sua área da sua vida. Eu tenho certeza que a partir do momento que você conhecer e viver a psicologia de forma intensa, vai te decolar para todas as outras áreas. Com certeza. Obrigado aí, gente, a todo mundo que assistiu. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.